Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Conte-me a Sua História. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Priscila, sou do canal Um Pouquinho de Cada Dia com Priscila Campos e hoje estou trazendo o quadro Conte-me a Sua História. E hoje quem vai contar a história pra gente é a Rebeca, onde ela vai estar trazendo o seu lindo testemunho para todos nós. Rebeca, seja muito bem-vinda e se apresente para todos nós. Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu tô aqui para contar meu testemunho. Eu tenho 22 anos, eu sou a filha mais velha da Rogéria, a irmã da Ruber, que são essas duas pessoas já contaram o testemunho delas aqui. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Se eu fosse elencar uma qualidade e um defeito, eu conseguiria resumir em uma palavra que é honestidade. Eu sou muito honesta ao ponto de às vezes chegar a ser desnecessário. Mas acima de tudo isso, de quem é a minha família, de quem eu sou, a minha idade, a minha personalidade, hoje eu me considero uma pessoa extremamente apaixonada por Jesus. E o meu testemunho se dá porque nem sempre foi assim. Eu nasci num lar cristão, num contexto evangélico, né? Mas nunca eu tinha vivido algo entre eu e Deus. Sempre foi o Deus dos meus pais, o Deus da minha mãe. E tudo isso mudou certa vez quando eu estava num culto e eu ia sempre nesse culto. Era toda segunda-feira e era sempre a mesma coisa e pra mim não fazia diferença estar ali ou não. Eu ia porque minha mãe me obrigava, mas estava ali. E naquele dia em específico, o pastor estava pregando e era uma igreja super pequenininha e daquelas igrejas do Chaba, sabe? Dos tio que grita, as tia da saia que roda e tal. E eu tava ali e aquele pastor, ele falava, você pode sentir Jesus aqui? E as pessoas, tipo, meio que uma loucura ali. Uau, nossa, nós sentimos Jesus aqui. E as tia da saia rodando e, tipo, meu, fogo do céu caindo. E eu me sentia como se eu tivesse parada no tempo, sabe? Quando você vê aquela coisa de filme, você parada e as coisas ao redor se mexendo. E eu me sentia parada ali e eu comecei a me questionar, porque eu não tô sentindo Jesus. E ele gritava, vocês estão sentindo Jesus aqui? E a única coisa que passava pela minha cabeça era, não, eu não tô sentindo Jesus aqui. E naquele momento eu me dei conta que eu tava vivendo a minha vida sem nenhum sentido. Estava vendo uma vida extremamente vazia, sem um sentido de propósito, sem um sentido de futuro, sem uma alegria. E aí eu comecei a me questionar porque eu via que as pessoas que tinham esse Deus, que podiam sentir Jesus ali, eram pessoas que resplandeciam, você podia ver no rosto delas que eram pessoas extremamente felizes e satisfeitas, pessoas que ali naquela igreja era uma igrejinha de pessoas bem simples e por mais que muitas vezes eu ouvia testemunhos de pessoas com situações terríveis na vida, no rosto delas, era possível ver o quão felizes e satisfeitas elas se sentiam e eu não sentia aquilo por mais que eu tivesse tudo. Minha vida era extremamente confortável, até hoje, mas na época eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu sentia um vazio em mim, como se nada tivesse propósito. E a partir daquele dia eu comecei a me questionar e falar, Deus, eu sei que o Senhor existe, o Senhor já operou milagres na minha família, mas eu não consigo te sentir. E eu quero sentir e entender por que essas pessoas são extremamente apaixonadas pelo Senhor, por que elas são loucas desse jeito, algum motivo deve ter, eu quero entender o que é isso. E eu também queria muito sair daquele vazio que eu estava sentindo, né? Enfim, e aí eu decidi que eu ia buscar conhecer quem era esse Deus. E o meu processo de busca começou com o básico, que era ler a Bíblia. Eu, na época, tinha 16 anos e até os meus 16 anos, por mais que desde os 2 anos de idade eu fosse cristã, eu nunca tinha parado realmente para ler a Bíblia porque eu queria. A minha mãe sempre me contou histórias da Bíblia e eu sabia muitas de cor, mas eram apenas histórias, não era algo que transformou a minha vida ou que tivesse tocado o meu coração.
eram só histórias como existe a história brasileira, a história da França, enfim. E aquele dia, e aí eu comecei a ler a Bíblia mesmo, porque eu queria entender quem era esse Deus. As pessoas falavam que a Bíblia era o manual de Jesus, então se eu queria conhecer Jesus, Deus, ali era o primeiro lugar que eu comecei, que eu deveria começar. E lendo, eu não entendia nada, não entendia absolutamente nada, mas eu continuei porque eu não queria mais ficar do jeito que eu tava. E eu falava pra Deus, eu não tô entendendo nada, eu não sei o que é a maioria das coisas que tá escrito aqui, mas eu vou persistir, porque eu tenho certeza que em algum momento o Senhor vai se revelar esse Deus que as pessoas tanto falam. E não só comecei a ler a Bíblia, como eu comecei a frequentar todos os cultos possíveis que tinham na minha igreja. Na minha igreja tinham 3 cultos, e eu ia nos 3, fora as células, né, que tinham. Pra quem não sabe, células são estudos bíblicos em casas, e eu ia nisso também. E hoje em dia eu paro pra ver que aquilo que eu tava fazendo inconscientemente era criar um relacionamento com Deus, que é a base de todas as coisas, é o mais importante. Para você conhecer, para você ser íntimo de alguém, isso leva tempo, não ia ser do dia pra noite. Foram 16 anos onde eu simplesmente ignorava quem Deus era, pra querer do dia pra noite que ele me transformasse na melhor amiga dele e ele me mostrasse quem ele é. E não é assim, nós humanos temos melhores amigos e a gente sabe que a gente não constrói uma amizade do dia pra noite. Pra ser íntimo mesmo de alguém, realmente leva tempo. E eu entendi, hoje em dia eu entendo que aquilo que eu tava fazendo inconscientemente era a busca de um relacionamento íntimo com Deus. Explica pra gente, Rebeca, qual foi o momento da sua vida que você teve essa vontade de ter essa intimidade com Deus, de sentir tudo aquilo que sua família já sentiu? Qual foi? Diz aí pra gente quando foi que isso ardeu fortemente no seu coração. E eu comecei a perceber isso em várias etapas desse processo, mas principalmente teve um dia em específico. Mas eu vou chegar nisso daqui a pouco. Bom, certo dia, um amigo meu, um pastor convidou esse meu amigo para participar de um projeto, uma viagem missionária. E nessa viagem seria 1 ano morando fora. E nesse 1 ano ele iria aprender teologia, ia ser um curso de teologia. E ele ia ajudar a estabelecer, a consolidar uma nova igreja naquele lugar. E esse meu amigo aceitou o convite. E aí que eu queria fazer uma pausa nessa história, porque é a partir desse ponto específico que Deus começou a me mostrar o quanto ele estava querendo me ter próxima dele. Na verdade, ele sempre esteve ali, ele sempre tinha arquitetado um plano para minha vida e era como se ele tivesse com a mão aqui esperando que eu fizesse assim para ele segurar a minha mão e a gente caminhar junto para algo muito maior daquilo que eu podia imaginar. E aí, enfim, esse meu amigo, ele aceitou esse convite. E esse meu amigo, pra quem conhece essa história que eu já contei milhões de vezes, mas pra vocês pode ser a primeira vez, esse meu amigo, ele se chama Lucas. E pra quem conhece o Lucas, sabe que ele é a pessoa mais influente que existe. O Lucas, você anda com ele na rua, ele acena pra pessoas estranhas, do nada, e a pessoa é tipo, e aí, Lucão, beleza? Ele realmente é uma pessoa influente, ele tem amigos que ele conhecia muito, muito antes de mim, amigos que ele amava até então muito mais, mas ele se lembrou de mim. E ele se lembrar de mim, não é, eu tenho certeza que não foi a memória do Lucas, foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus, porque ele queria me chamar para essa viagem em específico, para esse chamado em específico. E o Lucas se lembrou de mim e ele veio aqui na minha casa uma noite e ele me contou desse projeto e eu tava nesse processo de busca por Deus. E eu falei pra ele, Lucas, olha, isso que você tá me contando é tudo que eu tava querendo. Eu queria ter experiências com Deus, eu queria me aprofundar nisso, sabe? Esse 1 ano seria a melhor opção, aquilo que seria o plano perfeito para que eu pudesse realmente atingir o meu objetivo, né? Vemos, que a caminhada com Deus não é fácil.
né? Para os nossos propósitos acontecer, temos que enfrentar várias lutas, temos que enfrentar várias coisas na nossa vida. Diz aí, Rebeca, o que poderia acontecer na tua vida que pararia você, para você não prosseguir em frente? Diz aí pra gente. Se tem algo que me pararia, é o medo. E por que medo? Porque naquela época eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, tinha acabado de me formar no ensino médio. E, gente, por mais que eu tivesse 17 anos, eu sempre vivi na aba dos meus pais, assim, eu nunca fui uma pessoa independente. Eu só comecei, de verdade, eu comecei a andar de ônibus a partir dos 15, porque antes disso eu não sabia o que era. Então eu não tinha independência nenhuma. Então eu comecei a pensar, eu vou me mudar para outro país sem conhecer ninguém, a não ser o Lucas. Eu comecei a me sentir muito insegura e amedrontada. E aí o Lucas, muito sábio, me disse, olha, você não precisa me responder agora. Vai, pensa, ora e vê o que Deus te fala. E aí eu falei, beleza. E aí naquela mesma noite eu ia ler a Bíblia, né? Eu tava fazendo o plano de leitura do Ministério de Jovens da minha igreja, o Arrubiá Jovem, e o Merchan. Eu ia ler o capítulo do dia, mas antes de ler aquele capítulo, eu fiz uma oração e essa oração foi diferente, porque foi a primeira vez que eu fiz uma oração esperando que Deus realmente me respondesse. E eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu quero muito ir para essa viagem. O Senhor sabe que eu tenho te buscado e esse seria o plano perfeito, mas o Senhor conhece meu coração e sabe que eu tenho medo. Mas se for da tua vontade, fala comigo, me mostra que é a sua vontade que eu vá. E aí naquele mesmo dia eu abri a minha Bíblia e era o capítulo do dia e estava escrito assim, era Josué 1. O Senhor Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E, gente, na hora que eu li isso, foi a primeira vez de todo esse meu processo que eu vi que Deus realmente estava falando comigo. Deus estava começando a mostrar quem Ele era. E quando eu tive essa resposta clara de Deus, eu não tive como falar não. Eu tive que falar sim. E eu disse sim para Deus e foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E aí, com 17 anos, eu disse sim para Deus e eu larguei toda a minha vida aqui no Brasil e fui parar tudo que eu tinha toda a minha vida para esse um ano em específico. Fala pra gente, Rebeca, como que foi esse um ano que você passou, né, com Deus, passou fora para ter um encontro com Deus? Você conseguiu esse encontro? Você obteve de uma pessoa que é como diz na palavra de Jó, que só ouviu falar, você pôde então conhecer a Deus? Conta aí pra gente. Bom, se eu pudesse resumir o que foi esse um ano que eu morei nos Estados Unidos e passei 100% do meu tempo dedicado a Deus, eu diria que eu chamaria de Peniel. Peniel, para quem não sabe, significa encontro com Deus. E esse um ano foi o meu encontro com Deus. E para contar para vocês quais foram as minhas experiências, eu queria usar o texto base de Gênesis 32, do 22 ao 31. Depois vocês leiam para vocês entenderem melhor a história. Mas, resumindo, fala do encontro que Deus teve com Jacó. E eu queria elencar alguns pontos do que tem de relacional entre o encontro de Deus com Jacó e o meu encontro com Deus. Bom, a primeira coisa dessa história é que Jacó, na viagem dele para a terra onde ele ia realmente se estabelecer com toda a família dele,
ele ficou para trás sozinho. Lá na Bíblia conta que ele deixou com que as esposas passassem, os filhos passassem, todos os bens materiais que ele tinha, funcionários passassem, e ele ficou para trás sozinho. E na minha vida eu tive que fazer a mesma coisa para encontrar Deus. Foi uma decisão minha, eu, Rebeca. Eu não me apoiei em ninguém, o relacionamento que eu estava construindo com Deus não era entre ele e com uma pessoa intermediando, não é talvez um líder de célula que você se apoie, talvez não seja um pastor específico que você se apoie. Um relacionamento de intimidade entre duas pessoas é você e ela. Você tem que buscar um relacionamento com ela. E o meu foi através da leitura da Bíblia, frequentando o culto, passando realmente tempo com a pessoa de Deus. E esse foi o primeiro ponto. A segunda coisa é que Deus veio ao encontro de Jacó. Jacó ficou para trás, mas quem veio ao encontro de Jacó foi Deus. E da mesma forma foi comigo. Eu fiquei para trás como uma opção de dizer para Deus que eu queria conhecê-lo. Eu comecei a buscá-lo, mas na verdade o que eu entendi é que ele nunca deixou de estar ali. Da mesma forma com Jacó, para quem conhece essa história, Deus ele era o Deus da descendência de Abraão. Então Abraão, Isaac e consequentemente Jacó. Deus ele sempre estava ali. Então, da mesma forma na minha vida, Deus ele sempre esteve ali, ele sempre cuidou da minha família, ele sempre esteve com os meus pais, e ele só estava esperando que eu dissesse, eu tô pronta para que o Senhor me mostre quem você é, para que ele me desse a oportunidade e me mostrasse quem realmente ele era. Como eu disse, ele estava com a mão assim, ele só precisou que eu fizesse isso para que ele me puxasse para próxima dele. E foi o que eu fiz, sabe? Eu realmente me joguei eu realmente quis saber quem ele era. E eu me joguei nessa experiência para que ele pudesse se revelar a mim. E o terceiro ponto na história, Deus, ele desconjunta Jacó. Ele encontra Jacó e ele fica ali à noite lutando com Jacó mesmo. E Jacó é desconjuntado por Deus. E aí, da mesma forma, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu era uma pessoa extremamente difícil. E eu precisei passar por algumas mudanças, e você mudar nunca é confortável, você realmente é desconjuntado. Foi tão difícil pra mim abandonar quem eu era para ser uma pessoa mais parecida com Jesus, que nos primeiros 3 meses da viagem eu queria ir embora todos os dias. Eu ligava, mãe, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. E ela falava, não, você vai ficar aí, você foi com um propósito, então você se lembra disso. E realmente, gente, quando você tem um encontro com Deus, você encontra aquilo que é perfeito, você começa a ver o quão imperfeito você é e o quão você precisa da graça de Deus para que você seja aperfeiçoado, sabe? Sem Deus, eu olho pra mim mesma e eu falo, gente, como eu sou péssima, juro. Só Deus e nós sabemos o que se passa no meu coração, e eu posso te garantir que se não fosse Deus, eu seria extremamente horrível. Só Deus sabe o quanto eu sou podre. E nós, sendo cristãos, nós sabemos que nosso objetivo é ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, a mudança do estado inicial para o estado final, que é ser mais parecido com Jesus, realmente é difícil. É um processo doloroso, você é desconjuntado. Mas eu posso te garantir que toda a dor que eu passei valeu a pena. Bom, o quarto ponto na história, Jacó, ele se agarra em Deus. Ele, na luta com Deus, Deus queria se soltar e ir embora, mas Jacó se agarra em Deus e fala, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E na minha experiência ali naquele lugar, eu descobri que com Jesus, com Deus, ou é tudo, é nada. Porque se não for para ser tudo, então que seja nada. Porque, cara, quando você pensa no sacrifício de Jesus, Deus, ele saiu do trono de glória dele para se transformar em humano. E convenhamos, gente, você comparar ser Deus com ser humano, ser Deus é muito melhor. Quando você vê esse sacrifício de amor, dele se fazer humano para vir, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter vida eterna, não ser
escravos do pecado mais, ter liberdade de tudo isso, eu vejo tudo isso e eu falo, não tem como eles não ser tudo. Porque senão ele não merece ser o teu segundo lugar na sua vida. Ele não merece. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, sinceramente, pra mim, ele era ainda nada porque ele não estava sendo o meu tudo. E foi um processo bem doloroso porque quando eu entendi que ele tinha que ser o primeiro, todas as outras coisas eram em segundo. E dar o primeiro lugar para Deus na sua vida é você realmente entregar a sua vontade própria. Eu entreguei o planejamento do meu futuro, eu entreguei a minha família, eu entreguei o país que eu morava, eu entreguei inclusive a pessoa que eu vou futuramente casar ou ter filhos, não sou eu que decido, é Deus que vai decidir o meu futuro. E você realmente dar o primeiro lugar da sua vida para Deus não é um processo fácil, porque não é você dar e pegar de volta a hora que você quiser, não. É um comprometimento. Tudo que eu entreguei para Deus ali naquele lugar, eu tinha a certeza de que era de verdade. Se Deus me pedisse para nunca mais voltar para o Brasil e viver de missões, eu tinha que estar disponível, porque Ele tem que ser o meu tudo e não a minha família tem que ser o meu tudo, não o dinheiro tem que ser o meu tudo. Deus tinha que ser o meu tudo. E eu tomei essa decisão de Deus ser o meu tudo. E por mais que no começo tivesse sido doloroso, eu posso te garantir que essa decisão que eu tomei foi a melhor decisão da minha vida. O que leva ao quinto ponto. Deus, ele se revela a Jacó e o nome de Jacó é mudado. Bom, depois que Deus virou o meu tudo, ele finalmente se revelou por completo para mim sobre quem ele era. E cara, eu posso te dizer que toda a dor que eu passei antes disso valeu totalmente a pena. Jó, que só ouviu falar, você pôde então conhecer a Deus? Conta aí pra gente. Naquele lugar, tantas coisas maravilhosas aconteceram. Deus revelou um amor tão sobrenatural pela minha vida e pela primeira vez eu me senti totalmente feliz, totalmente completa. Eu aprendi coisas naquele lugar que eu vou levar para o resto da minha vida. Realmente, Deus me transformou. Eu não sou mais a Rebeca que eu era antes. Depois que eu tive o meu encontro com Deus, eu não mudei de nome como Jacó mudou. Deus transformou o nome de Jacó, que significava o enganador, em Israel, que é aquele que viu Deus. Eu não mudei de nome, eu continuo a Rebeca, mas eu fui tão transformada que eu não sou mais a mesma de antes. Poderia realmente mudar o meu nome porque não era a mesma pessoa. E eu tava tão realizada naquele lugar, eu vivia 100% do meu tempo para Deus e até hoje, quando eu lembro de tudo que eu passei, eu me emociono e eu fico tão feliz porque tudo que eu vivi naquele lugar, a transformação que eu passei, valeu tanto a pena. Nossa, eu não consigo colocar em palavras, porque tudo aquilo que eu vivi eu vou levar pro resto da minha vida e até hoje eu comparo a minha vida daqui com a vida que eu tinha lá, porque foi tudo tão maravilhoso que eu sempre me emociono tanto em falar, porque foi realmente a melhor fase da minha vida, a melhor, assim, até o dia que eu morrer eu sei que aquele lugar foi o melhor ano da minha vida inteira. E naquele ano Deus me ensinou tanta coisa. Naquele lugar a gente fazia trabalhos missionários, eu via pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas. A gente profetizava naquele lugar, porque eu fui para a cidade de Salem, e Salem é conhecida como a cidade das bruxas, é tipo a capital do Halloween. E a gente profetizava naquele lugar. Salem significa terra da paz, então a gente declarava. A gente tinha visões sobrenaturais, a gente sonhava coisas do próprio céu, juro, eu não consigo. Eu falando é muito mais entusiasmo pra mim, porque eu sei o que eu vivi, sabe? Aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei. E eu tô contando isso pra vocês porque você não precisa fazer uma viagem missionária pra experimentar tudo isso. Esse foi o meu processo com Deus, mas basta você pedir pra Deus: Deus, eu quero conhecer quem o Senhor é, eu quero ter um encontro com o Senhor. Busca isso e Ele vai te mostrar quem Ele é, sabe? Porque o meu desejo é que vocês experimentem tudo isso que eu experimentei.
Bom, o sexto e último ponto fala da transformação e marca de Jacó. Jacó, depois que ele encontra Deus, ele é transformado, o nome dele é mudado de o enganador para Israel, que é aquele que viu Deus. Ele sai daquela luta com a coxa machucada, ele sai manco. Então, aquela marca na carne dele era para mostrar que o encontro com Deus ele te marca para o resto da vida. Ali Jacó nunca mais ia esquecer na pele dele como foi o encontro dele com Deus. E comigo foi a mesma coisa. Com certeza, se eu não tivesse sido marcada, se eu não tivesse passado esse um ano em específico conhecendo quem era Deus, encontrando a Deus, hoje eu não estaria aqui. Não estaria, com certeza absoluta, e eu não seria a pessoa satisfeita que eu sou hoje. Não tô dizendo que eu sou 100% feliz o tempo inteiro, mas eu sei o Deus que eu sirvo e o quanto Ele me ama, sabe? Se eu tô passando por um problema difícil, eu sei que Ele tá me guardando. Se eu preciso de alguma coisa, eu sei que Ele é o primeiro a querer me dar, sabe? Eu não sou 100% feliz o tempo inteiro, mas dentro de mim eu sei que eu tô segura, sabe? A minha confiança tá nele, então, por mais que muitas vezes a gente se leve pelas nossas emoções, no meu espírito eu sei que eu tô guardada, sabe? E que Deus vai me guardar em todo o tempo, a minha confiança tá nele. E depois dessa experiência eu posso constatar e resumir num único versículo. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus próprios olhos. Esse versículo está em Jó 24:5. E realmente é isso. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos, eu sei quem Ele é, eu sou íntima dEle, Ele fala comigo, eu sinto a presença dEle. E por isso eu fui completamente transformada. Rebeca, de acordo com tudo que você viveu, qual é a mensagem que você deixa para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento? Queria deixar 3 lições e a primeira delas é: não perde seu tempo achando que existe alguma coisa nesse mundo que vai te deixar 100% feliz ou vai te deixar 100% completo. Não vai existir. Deus é exatamente do tamanho do vazio que você sente. E quando você dá a oportunidade dele mostrar quem ele é, eu tenho certeza que você vai ser totalmente transformado e vai se sentir completo e totalmente satisfeito em quem ele é. O segundo ponto é: o processo de mudança é difícil mesmo. A gente precisa, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente vê o quanto a gente é imperfeito e o quanto a gente precisa caminhar para que a gente se assemelhe a quem Jesus é. E pode ser que seja um pecado maior, como, sei lá, pornografia ou alcoolismo, ou algo relativamente pequeno, como um traço da sua personalidade que está aí em você, estagnado há anos, como estava em mim, uma pessoa extremamente difícil, extremamente grossa, intolerante, não pensava no próximo, zero refletia quem era Jesus. Para você resolver mudar tudo isso é um processo difícil mesmo, mas eu posso te garantir que você decidir mudar tudo isso e caminhar lado a lado com Cristo vai valer a pena, sabe? E terceira coisa é: se agarre em Deus, porque Ele sendo tudo, você não vai precisar de mais nada. Quando eu entendi isso, que Deus era tudo que eu precisava, toda a minha vida fez sentido, sabe? Eu não preciso mais me preocupar com o dia de amanhã, não preciso me preocupar com absolutamente nada, porque eu sei que Deus está cuidando de mim, Ele tem o melhor para minha vida, a minha felicidade está nele, Ele nunca vai me desapontar, nele eu sou perfeita, sabe? Deus coloca na gente o Espírito Santo, que é parte do próprio Deus morando na gente, e eu sei que eu tendo o Espírito Santo eu posso todas as coisas. E é isso, gente. Eu espero que o meu testemunho possa servir de exemplo, que vocês possam buscar a Deus e que inspire vocês a criar um relacionamento de intimidade com Deus, porque eu passei por isso pessoalmente. Eu te garanto que valeu total a pena. Um beijo e é isso. Rebeca, muito obrigada de ter participado aqui com todos nós. Que lindo testemunho, muito lindo, maravilhoso. Que Deus te abençoe a cada dia mais. Que Deus faça
dos seus sonhos, segundo os sonhos, né? Que seus sonhos sejam segundo os sonhos do Senhor, e que você tenha muitas e muitas experiências com o Senhor, porque quando a gente pensa que viu já assim grandes coisas de Deus, vem e nos surpreende. Então que isso aconteça com você. E assim, através do testemunho da Rebeca, podemos ver que é como está escrito na palavra do Senhor, né? O que a gente pediu, o Senhor vai nos dar. Se a gente bater na porta, o Senhor, Ele há de abrir. É claro, se pedirmos segundo a vontade de Deus. Se a porta que a gente está batendo for a porta de Deus, né? Não é tudo na vida que a gente vai ter que... poxa, eu pedi aquilo, Deus não me deu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo, né? Tudo o Senhor sabe. E o maior presente que o Senhor assim, pode dar para cada um de nós, que está escrito na Bíblia, é que Ele sonda os nossos corações. Somos falhos, somos cheios de erros, mas o Senhor, Ele enxerga o mais profundo dentro de nós e Ele vê aquela semente boa e Ele trabalha em cima daquela semente. Então deixa Deus agir, faça igual a Rebeca, né? Às vezes precisamos ir para longe para o Senhor falar com a gente. Eu também já tive um encontro com Deus que foi maravilhoso e eu já contei aqui no canal. Mas, às vezes, na nossa própria casa, no nosso trabalho, eu não sei aonde que Deus vai usar, né, o momento, a hora, o local que Deus vai usar você para ter esse encontro. Mas uma coisa eu te garanto, se você estiver com o coração contrito e quebrantado perante os pés do Senhor, Ele jamais recusará isso. E Ele então virá e falará, você vai conseguir ouvir. E você vai sentir a presença do Senhor ali do seu lado. Então, abra seu coração. Abra sua mente, né? Vamos fazer da nossa mente uma metanoia, né? Que é a mudança de mente. Vamos mudar. Estamos num período da história que estamos vivendo que o Senhor está para vir. O Senhor está para voltar. Então, que a nossa mente, ela se abra para o Senhor. Não para esse mundo corrupto, cheio de erros, cheio de falhas. Não, que nossa mente se abra para Cristo, né? Temos o nosso coração físico, mas temos o nosso coração espiritual. E é esse coração que o Senhor sonda. Ele sonda esse daqui também, mas esse daqui é o primordial para o Senhor. Então, que através desse testemunho, que através de tudo que a Rebeca trouxe pra gente, e através disso que o Senhor está falando no meu coração para falar para todos vocês, vocês possam mudar a mente, vocês possam ter uma metanoia na vida de vocês. Porque eu tenho certeza que Deus vai se revelar, assim como se revelou para Rebeca, na vida de todos vocês. Então esteja com o coração contrito e quebrantado perante a Cristo, que Ele jamais recusará um coração cheio de gratidão, cheio de humildade, para que o Senhor possa vir falar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, como eu falei no vídeo de ontem, seja semeador da palavra de Deus. Semeie essa palavra, porque no tempo certo ela vai germinar, ela vai florescer e darão outros frutos. Então não desista, persista na palavra do Senhor, persista levando essa palavra. Se a pessoa não viu hoje ou amanhã, creia em nome de Jesus que ela vai ver no tempo certo e o Senhor vai edificá-la ou edificá-lo. Deixo um grande beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Todos muito bem-vindos ao quadro Conte-me a Sua História.